Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim, que esteja tudo bem contigo, com a tua família. Telejornal NT Sul começando aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição. Manifesto defende ações estaduais e federais para o polo petroquímico do Rio Grande do Sul. Iniciativa organizada pela Prefeitura de Triunfo, COFIP e Grampal alerta para um momento de crise que o setor enfrenta. Vai chegar um ponto que eles vão parar as plantas, daí começam as demissões, é isso que a gente tenta evitar. Começou a segunda etapa do serviço de remoção dos fios aqui em Cachoeira do Sul. A operação começou na rua 7 de setembro e seguiu pela Davi Barcelos. Nossa equipe acompanhou o trabalho e traz todos os detalhes para a gente. Amanhã, mulheres de Cachoeira vão se reunir para compartilhar histórias de luta. É a terceira Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Um espaço para escutar, falar, trocar experiências e buscar soluções. A gente quer conhecer essas mulheres, conhecer a vivência delas, para que juntas a gente consiga montar propostas que garantam mais acesso, acolhimento e escuta. Hoje tem o quadro E aí, quanto sobra? Aqui no NT Sul. Dia da Natasha Proknov, ensinar como cuidar bem do nosso dinheirinho. Parcelar uma compra é algo bom ou é ruim? Eu diria que na maioria das vezes é até necessário. Parcelar não é sobre poder comprar, é sobre conseguir pagar com consciência. Curso prepara jovens que sonham em ter o seu próprio negócio ou a sua própria empresa. O programa presencial GTXP foi desenvolvido pela nossa comentarista Grace Tomazetti. Eu vou trazer a parte da bússola emocional, trazendo a importância da gestão e a inteligência emocional, a identificação dos nossos valores para que possamos construir projetos importantes para o futuro da sociedade. Assunto bem importante. Ontem, na interatividade aqui do Telejornal NT Sul, nós recebemos muitas mensagens de telespectadores do município de Cachoeira do Sul dizendo assim, que o que mais desejam para o município é a criação de mais empregos, de novas empresas, e isso está nas nossas mãos, não é verdade? Os nossos jovens, aqueles que estão passando pelo período de formação, de educação, e aí está um belo projeto, não é? O que você acha que em Cachoeira do Sul seria necessário para novos projetos, para novas empresas? Sua mensagem é bem-vinda por aqui. 51997697129 é o número do nosso WhatsApp para você fazer o jornal junto com a gente. Fique à vontade para contar o que acontece, onde você está, a sua notícia tem vez por aqui, tá bom? A sua mensagem também é bem-vinda nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. A Prefeitura de Triunfo e a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre lançaram ontem um manifesto em defesa do polo petroquímico. Eles pedem proteção à indústria nacional contra a concorrência de produtos estrangeiros com a aplicação de taxas e a criação de um programa estruturante de apoio à produção. O evento foi para chamar a atenção da opinião pública. A indústria petroquímica nacional está em crise e atingiu 40% de ociosidade das plantas nesse semestre, a maior em 30 anos. No caso gaúcho, a queda de produção do polo petroquímico de Triunfo, quinta maior arrecadação de ICMS do estado, tem refletido diretamente na vida da cidade. O polo em si está em 65% de produção, a Braskem tem 55%. Vai chegar um ponto que eles vão parar as plantas, daí começam as demissões, é isso que a gente tenta evitar. Em relação ao ano passado, e esse ano já está uma perca de 30% da arrecadação. Isso afeta o nosso dia a dia. A gente tem que cortar serviços, tem que cortar diversos contratos, fazer redução para tentar fazer uma matemática financeira para chegar no final do mês ainda com um pouquinho de gás para manter os serviços que a gente tem em obrigação. O setor considera que sofre uma concorrência predatória. Grandes potências como Estados Unidos, China e Canadá têm colocado seus excessos de produção no mercado brasileiro. Na Zona Franca de Manaus, os petroquímicos estrangeiros custam até 26% menos do que o produzido aqui.
Por isso, o manifesto de hoje, que será encaminhado ao Congresso e ao governo federal, pede proteção à indústria nacional. Medidas como a manutenção da tarifa de 20% na importação de resinas e outros produtos, a aplicação da lei antidumping e a aprovação do projeto de lei que cria o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química. Através do investimento financeiro na cadeia produtiva, uma reversão disso em 4 vezes mais na arrecadação e número de impostos, sobretudo manutenção do Parque Fabril. Isso é um programa importante porque ele migra para uma química verde e para uma sustentabilidade e investimentos perenes. Só que isso tudo é médio e longo prazo. O curtíssimo prazo que a gente precisa é barrar a entrada de importados da forma que está acontecendo. Isso é a nossa indústria aqui. Para produzir, ela tem que pagar seus impostos, né? Ela tem o seu custo de mão de obra. Não é justo que a gente traga aqui para dentro do nosso país esse mesmo produto com custo reduzido. Então, nós temos que ter medidas também protecionistas que defenda essa nossa indústria nacional para que não haja deslealdade na concorrência. Qual é o sentido de um movimento desse? É de fazer a sociedade entender, e principalmente as forças políticas, o nosso parlamento brasileiro, as nossas autoridades federais, de que nós passamos por um momento difícil e que a nossa indústria tem que ser protegida. E começam a valer hoje as tarifas de importação de 50% impostas por Donald Trump sobre o Brasil. Com a nova medida, parte dos produtos brasileiros vai pagar a mais alta taxa do mundo para poder entrar nos Estados Unidos. Até o momento, o governo federal não apresentou nenhum plano de contingência para apoiar as empresas exportadoras afetadas, o que leva a reclamações de setores da economia. Conforme estudos apresentados pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, o estado gaúcho deve ser o segundo mais impactado pelo tarifaço. E agora está na hora do quadro E aí, quanto sobra? Tá chegando por aqui Natasha Proknov com dicas importantes para nos ajudar a cuidar do dinheirinho, que é sempre sofridinho para todo mundo, para sobrar dinheiro no fim do mês. E ela fala hoje sobre uma prática que é muito comum para os brasileiros, que é o parcelamento de compras. Quem já não fez ali aquela compra de um eletrodoméstico, uma televisão, uma geladora e que parcelou ali em 12 vezes ou em mais parcelas até, conforme promoções que as lojas fazem. E aí, parcelar é bom ou é ruim? E quando a gente parcela, que cuidados a gente precisa ter? A Natasha está chegando agora. Hoje vamos falar sobre um tema que faz parte da vida de praticamente todo mundo, o parcelamento. Você já deve ter se perguntado, parcelar é bom ou ruim? Mas a verdade é que o problema não está no parcelamento em si, e sim em como ele é feito. Parcelar pode ser uma ferramenta inteligente, mas também pode virar uma armadilha se for usado sem planejamento. E você sabe quando isso acontece? Quando a gente começa a parcelar pequenas compras do dia a dia e, sem perceber, vai acumulando parcelas de coisas que nem lembra mais. R$80 de uma pizza, R$60 de uma blusinha, R$50 de um presente. Parece pouco, né? Mas, somando tudo isso, pode virar R$800 ou mais só de parcelinhas soltas. Aí a pessoa acha que o salário sumiu, mas, na verdade, ele já estava comprometido antes mesmo de cair na conta. Agora, parcelar pode ser uma boa escolha quando é feito com consciência. Boas escolhas para parcelar são aquelas compras que realmente são necessárias, de maior valor e com maior durabilidade, como, por exemplo, um eletrodoméstico, ou um óculos novo, ou até mesmo um curso. E tem mais. Se você tem o dinheiro para pagar à vista, mas o parcelamento não tem juros e não oferece desconto, pode ser interessante sim parcelar e manter o dinheiro guardado, principalmente se você tem uma reserva financeira que precisa ser mantida. Agora, se o pagamento à vista oferece um bom desconto, aí sim vale a pena pagar de uma vez só. Importante lembrar que o parcelamento deve caber dentro do seu orçamento, sem comprometer o essencial e sem colocar em risco, com certeza, a sua reserva de emergência. O que não dá para fazer é usar o cartão de crédito como extensão do seu salário.
Ele é um meio de pagamento que precisa ser usado com responsabilidade. Então, antes de parcelar qualquer coisa, pare e se pergunte: eu preciso disso agora? Essa parcela cabe no meu orçamento sem eu apertar o essencial? E terceira pergunta: eu consigo terminar de pagar antes de parcelar outra coisa parecida? Se a resposta for sim, para as 3 questões, aí sim, o parcelamento pode ser feito com maior segurança. E lembre-se sempre que parcelar não é o vilão. O problema é parcelar sem direção. Quando você faz isso de forma consciente, o parcelamento vira um aliado à sua organização financeira. Agora, se for no automático, vira assim uma bola de neve. Parcelar não é sobre poder comprar, é sobre conseguir pagar com consciência. Então, quando for às compras, escolha sempre com clareza. No dia em que Cachoeira do Sul comemorou 205 anos de emancipação político-administrativa, o primeiro bebê a nascer no Hospital de Caridade e Beneficência, Murilo Gomes, foi presenteado pelo gabinete da primeira-dama da cidade com um bore, com a frase Reizinho do Jacuí, em referência à cidade que é conhecida como Princesa do Jacuí. Murilo nasceu às 7 horas e 22 minutos de ontem, pesando 3 quilos, 118 gramas e medindo 48 centímetros. A visita ao novo cachoeirense aconteceu na tarde de ontem. A mãe de Murilo, Naiobe Gomes, destacou o simbolismo da data. Ela disse: é uma honra, pois ele veio forte, com garra, e isso é o que representa nossa Cachoeira do Sul. Felicidades a esta família e pelo nascimento nessa data tão simbólica, tão especial. Gente, toda mulher tem uma história de luta, seja pela criação dos filhos, em muitos casos sozinha, pela dificuldade de conseguir um emprego digno, pelo medo de sofrer violência dentro da própria casa ou pela falta de acesso à saúde. Esses são só alguns dos problemas reais que fazem parte do dia a dia de muitas brasileiras, inclusive aqui em Cachoeira do Sul. Amanhã, a partir da 1h30 da tarde, mulheres da cidade vão se reunir na Associação dos Contabilistas para discutir justamente essas questões. É a 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. Um espaço para escutar, para falar, para trocar experiências e para buscar soluções. Helena Caetano mostra agora quem são as mulheres que vão estar à frente dessa conversa tão importante. Mais democracia, mais igualdade, mais direito para todas. Este será o tema principal desta conferência. Elisandra, o que foi pensado na escolha desse tema e para a realização desta conferência? Qual vai ser o perfil do evento? O objetivo dela é que nós sentamos, todas nós, e discutimos a respeito das políticas que podem ser melhoradas para o nosso município, para as mulheres, relacionadas à saúde, educação e entre outras coisas. A partir daí, nós saímos com alguma realidade do que a gente pode trabalhar para a melhoria dessas violências, enfim, de todas as situações que vêm acontecendo dentro do nosso município. Mas não só a violência, mas também tratar de um assunto que hoje é muito relevante para nós, que é a questão de como trazer autonomia para essas mulheres. Porque no momento que nós temos autonomia, nós somos livres para fazermos o que a gente consegue fazer e o que a gente pretende fazer. Bom, para a realização, para o desenvolvimento deste evento, foi convidado um time de peso de mulheres aqui de Cachoeira do Sul de diferentes segmentos. Claro que todas as temáticas do universo e para o universo feminino, e a gente vai conhecer um pouquinho dessas mulheres a partir de agora e também das temáticas que serão desenvolvidas durante o evento. 5 mulheres de segmentos diversos serão a voz da 3ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Cachoeira do Sul. Evento conjunto da Coordenadoria das Políticas para as Mulheres e do Conselho dos Direitos da Mulher. A partir de 1h30 da tarde desta quinta-feira, 7 de agosto, na Associação dos Contabilistas, elas abordarão temas importantes e sensíveis ao universo feminino. O eixo que eu vou apresentar é educação e cultura para a desconstrução de culturas que dificultem
a igualdade de gênero e continuem a promover a violência contra a mulher. As conferências municipais, elas são muito importantes para que possam ser construídas as políticas públicas de determinadas áreas. Por isso é tão importante a transversalidade entre as áreas e entre os segmentos, para que sejam construídas justamente políticas integradas, ações integradas. A gente vai tentar tratar sobre o amparo legal vigente, ou seja, a lei atual que visa a proteção das mulheres, tanto da igualdade de gênero, a questão também da igualdade junto ao sistema de saúde, do trabalho, da política, bem como também, e não menos importante, contra a violência da mulher. Além disso tudo, é um momento de discussão. Vai trazer à baila muitas questões aí que precisam ser enfatizadas, até para trazer conhecimento, discussões de possibilidades, de novidades em alguns segmentos, e as políticas públicas aqui da cidade estão intervindo e dando esse suporte, né, para essa mudança. Como participante da Patrulha da Penha, vou tentar visualizar a parte da segurança, tentando dar uma abordagem simples e fácil, que seja algo que consiga ser efetivado dentro do município de Cachoeira do Sul. Tentar visualizar dentro dessa pluralidade de mulheres, né, nesse ambiente, o que realmente essas mulheres precisam, o que realmente nós, né, dentro da Patrulha Maria da Penha e também dentro do setor da segurança no município, o que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer para que a violência se reduza, que nós mulheres conseguimos ser visualizadas não somente como mulheres, mas além de sermos mães, né, somos policiais, no meu caso, somos promotores, somos delegados, somos juízes, então nós estamos aos poucos, né, indo à frente. Então que o machismo cada vez mais seja diminuído, mesmo que ainda de forma velada, mas que a gente consiga cada vez mais nos empoderar em todos os âmbitos da nossa vida. Eu vou ser responsável pelo eixo da saúde da mulher e nesse eixo a gente vai abordar assuntos como saúde física, dificuldades atuais no acesso a tratamentos, exames preventivos, entre outros. A conferência ela é um espaço democrático de escuta e de construção coletiva. A gente quer conhecer essas mulheres, conhecer a vivência delas, para que juntas a gente consiga montar propostas que garantam mais acesso, acolhimento e escuta. Eu vou falar sobre autonomia e profissionalização da mulher. Esse eixo temático é determinante porque são temas que estão intimamente ligados, eles são indissociáveis. Uma mulher só consegue garantir a sua autonomia depois que ela alcança a sua profissionalização e a sua independência. Todos aqueles que estão empoderados da sua condição conseguem fazer essa mobilidade social, conseguem fazer também um crescimento dentro da sociedade em que estão enquanto pessoas. A gente consegue se estruturar melhor e também fortalece as gerações que nos sucedem, melhor dizendo. Um dos objetivos é justamente garantir que a gente consiga entender qual é o nosso papel ao formar novas gerações. Entender que a gente tem condições de estruturar uma casa, estruturar uma vida, estruturar uma família, independentemente da dependência financeira do marido, ou do cônjuge, ou do companheiro. A gente pode somar estratégias, somar planos, somar rendas, mas não precisa ficar dependente do outro. E essa autonomia é determinante, inclusive, para o crescimento emocional de cada uma das mulheres. Mas a grande meta desse time e da organização da conferência é, além de instrumentalizar as mulheres presentes com muitas informações, comporem juntas grupos de trabalho para levantarem propostas que serão levadas à Conferência Estadual em Porto Alegre, dia 12 de setembro, e que poderão também ser encaminhadas à Conferência Nacional em Brasília, entre 29 de setembro e 1º de outubro. O acesso ao evento é gratuito. A Prefeitura de Cachoeira do Sul vai comprar um imóvel na Avenida João Neves da Fontoura para instalar o posto de saúde do bairro Fátima. O prefeito já encaminhou o projeto de lei para a Câmara de Vereadores em regime de urgência, pedindo autorização para a compra do imóvel. O investimento vai ser de R$ 480 mil. Atualmente, a ESF Fátima
atende cerca de 4.000 moradores da região, mas compartilha um espaço físico inadequado com outra unidade, localizada fora da área de abrangência, o que dificulta o acesso da população e sobrecarrega os serviços. A aquisição do imóvel pretende reduzir os gastos da administração pública com aluguéis. Um homem diagnosticado com esquizofrenia está desaparecido desde sábado em Cachoeira do Sul. A família busca informações e pede ajuda para localizar Anderson Carvalho, morador do bairro Quinta da Boa Vista. A família de Anderson Carvalho está desde o último sábado tentando localizar o jovem de 22 anos que saiu de casa à tarde e não retornou mais. Segundo familiares, ele teria dito que visitaria a avó, que mora no Capão da Cruz, no interior de Cachoeira do Sul, onde a família reside, mas ele não chegou até lá. Informações repassadas ainda na manhã de hoje a uma das irmãs dão conta de que ele estaria na cidade de Vera Cruz. Anderson é esquizofrênico e está sem usar as medicações. A família tenta na justiça a internação compulsória dele. Informações sobre o paradeiro do Anderson podem ser repassadas para os telefones 51 98016 3915 e 51 99502 1580. Isso aí, a gente fica aqui na torcida para que o Anderson seja localizado, encontrado o mais brevemente possível. E agora está na hora de nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa contar a sua notícia, comentar as reportagens, os fatos do dia. Faça o NT Sul junto com a gente. E eu vou começar aqui com recadinhos do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Essa é uma das nossas lives. Muito obrigado a você que já é inscrito aqui em nosso canal. Quero mandar um abraço aqui para Sandra Lopes de Aguiar, está nos acompanhando. Obrigado, Sandra. Está por aqui também a Vera Gomes, falando ainda sobre o aniversário de Cachoeira do Sul, que foi ontem, 205 anos. Parabenizando aqui Cachoeira do Sul. Obrigado, Vera, pela companhia e pela mensagem. O Edir Gomes Flores também está com a gente, Nazareno Azevedo, a Rosângela, o Claudiano. Meu abraço a todos que estão interagindo por meio do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Na telinha, recados do WhatsApp, número também para você mandar a sua mensagem, sua foto, seu vídeo, seu texto que a gente põe aqui na tela. O Jairo está comentando aqui sobre o quadro da Natasha Proknov, que falou sobre parcelamentos, né? Quando tínhamos o desconto à vista, o comércio era bem melhor. A prestação só nos faz aumentar dívidas. Olha como está o povo, com muitas dívidas. É verdade, esse é um aspecto, né, Jairo? Obrigado pela mensagem, pela sua opinião também sobre esse assunto. Para quem perdeu as dicas da Natasha falando um pouquinho sobre a questão do parcelamento, quando é viável, quando não é, que cuidados a gente precisa tomar, daqui a pouquinho ele vai estar disponível no YouTube, no Instagram e também no Facebook aqui da TV. Obrigado, Jairo, pela tua mensagem. Tem aqui também um vídeo que o Ronaldo compartilhou com a gente. As estradas do Faxinal da Guardinha estão complicadas para transitar. A patrola passou, mas ficou pior do que estava. Choveu e a gente vê que os buracos abriram novamente, ficou aí água empoçada, né? E a situação complicou aí no Faxinal da Guardinha. Obrigado, Ronaldo, pela mensagem. Tomara que se resolva logo também. Deixamos esse alerta para a Prefeitura. Mais um recado na tela, a Marisete está reclamando aqui de parada de ônibus. Olha só a situação. A parada de ônibus da rua Cachoeira, bairro Universitário, está nesta condição. Faz anos que está assim. Aí você imagina, pega o período de chuva, como é que a pessoa se abriga aí para esperar o ônibus? E às vezes tem que esperar, né? Com paciência, porque demora bastante para que o ônibus passe e o abrigo está desse jeito. Então é importante que haja essa manutenção aí o mais brevemente possível também. Obrigado, Marisete, pela tua mensagem. Daqui a pouquinho mais recadinhos da audiência. A seguir, começou a segunda etapa do serviço de remoção dos fios aqui em Cachoeira do Sul. A operação começou na rua 7 de setembro e seguiu pela Davi Barcelos. Nossa equipe acompanhou o trabalho e traz todos os detalhes pra gente. Curso prepara jovens que sonham em ter o seu próprio negócio ou a sua própria empresa. O programa presencial GTXP foi desenvolvido pela nossa comentarista Grace Tomazetti. Eu vou trazer a parte da bússola emocional, trazendo a importância da gestão e a inteligência emocional, a identificação dos nossos valores para que possamos construir projetos importantes para o futuro da sociedade.
Tem também a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. Tem risco de vento forte, risco de temporal na metade norte do estado. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na TV Novo Tempo. Meio-dia e 30, já estamos de volta ao vivo aqui na telinha da TV Novo Tempo com o telejornal NT Sul e vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens da nossa câmera ao vivo no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, com o céu azulzinho, o sol está predominando aqui no município e também na área urbana, não é? De Cachoeira do Sul. Mas, como a gente diz, o tempo não está santo não, viu? Tem algumas regiões do Rio Grande do Sul que podem, inclusive, ter temporais. E o Gustavo Verardo, meteorologista, está chegando agora para trazer esses detalhes. Olá a todos! Quarta-feira que vai sendo de céu um pouco mais nublado na região de Cachoeira do Sul, mas hoje não há previsão de chuva. A presença da nebulosidade vai ser o destaque ao longo deste dia, principalmente ali à tarde. Até ocorrem algumas aberturas de sol, porém não vai ser aquele dia lindo, bonito e ensolarado. A temperatura mínima hoje ficou na faixa dos 10 graus e a máxima não passa muito dos 16. A temperatura sobe pouco, o que manterá a sensação de frio. Porém, atenção! Nessa quinta-feira, um sistema de baixa pressão se forma no Rio Grande do Sul e traz pancadas de chuva. Não se descarta risco de temporal de forma isolada. A chuva já pode dar as caras nessa quinta-feira também em Cachoeira do Sul, com mínima de 12 e máxima de apenas 15 graus. A amplitude térmica vai ser bem baixa, ou seja, a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima. Na sexta-feira, o céu permanece com muitas nuvens, céu nublado a encoberto. A sexta é uma forte candidata a ter garoa, principalmente no período da manhã, e aquele dia de céu cinza, aquele dia um pouco mais feio, mais carrancudo. Na sexta, mínima de 9 e máximo em torno também de 15 graus. O destaque é que o frio permanecerá nos próximos dias. Para o Rio Grande do Sul, atenção! Tem alerta para risco de temporais na metade norte gaúcha, divisa com Santa Catarina. E na faixa leste, desde o litoral até a região metropolitana e zona sul, o vento leste pode ser mais intenso, com rajadas acima de 60 km por hora. O mês de agosto não está nem na metade e já tem um clima típico de inverno. Portanto, atenção, porque o destaque dos próximos dias é a sensação de frio pelo vento leste-sudeste, além da condição de chuva com risco de temporal na metade norte. Até logo mais. O rompimento da valeta do Irga, responsável por conduzir a água da barragem do Capané até as lavouras de arroz do entorno, tem causado transtorno para os moradores da região do Jeribá. Em dias de chuva intensa, o volume de água excede a capacidade do canal, provocando alagamentos na estrada e atingindo residências próximas. O relato foi feito pelo Júlio nessa semana, durante a interação do NT Sul. Há 2 meses, a situação permanece inalterada. Em contato com o IRGA, a autarquia não apresentou nenhum posicionamento sobre o assunto. E a gente recebeu uma mensagem de telespectadora sobre a falta de linha de ônibus para atender aos moradores da localidade de Faxinal da Guardinha, interior aqui do município de Cachoeira do Sul. A informação repassada aos moradores é de que o motorista responsável pela linha na localidade havia sofrido um AVC e, por se tratar de um problema grave de saúde, de recuperação lenta, a operação da linha teria voltado para a responsabilidade da Prefeitura Municipal. O secretário extraordinário de Transporte e Mobilidade, Orion Ponzi, informou que a Prefeitura negocia com a empresa Transportes Nossa Senhora das Graças, que opera o serviço na zona urbana de Cachoeira, para que preste o serviço também nesta localidade. Caso a negociação não evolua, então vai ser feita uma chamada emergencial. Vamos para mais recadinhos aqui da nossa audiência. Olha só, no Facebook, a Amália da Silva Almeida está me mandando aqui mensagem, dizendo sempre na escuta, Benemídio e Amália Almeida. Grande abraço, dona Amália, seu Benemídio. Obrigado pela companhia com a gente. Tudo de bom para vocês aí, um ótimo dia. Vamos aqui para a telinha.
Sérgio Noronha, um cachorro está atacando as pessoas na rua Fandango, bairro Eucaliptos. Ele apareceu há 2 semanas. Já ligamos para todos os órgãos responsáveis, mas só dizem que não podem fazer nada. Com a volta das aulas, crianças passam nos 2 turnos, um perigo. Sérgio, obrigado pela tua mensagem, por esse alerta importante. Não sei se você já fez o contato com a Brigada Militar, o 190 é também o número para atendimento desses casos, é a própria recomendação da Prefeitura em relação a cães que estejam atacando as pessoas, tá bem? E deixamos aqui o teu alerta já para as autoridades, porque não pode, né? Tem aí um animal atacando as pessoas na rua. Muito obrigado pela mensagem. Mais recadinhos aqui da audiência, a Lisandra também está participando com a gente. Parabéns para o meu netinho amado, completando 7 anos hoje. É o João Emanuel, seja muito feliz. Obrigado, Lisandra, pela participação. Os nossos aplausos aí para o João Emanuel, que está celebrando também mais um aninho de vida. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Marlene Aires. Quero homenagear meu pai Júlio Aires, que completou 94 anos de vida, dia 4. Felicidades, meu velho. Deus te abençoe grandemente. Te amo. É a mensagem da Marlene aí para o seu Júlio Aires, que completa 94 anos. E a gente manda o nosso abraço também. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da nossa audiência. Começou na manhã de hoje a segunda etapa do serviço de remoção dos fios no centro de Cachoeira do Sul. A operação teve início na rua 7 de setembro, na subida dos bancos, e seguiu durante a manhã pela rua Davi Barcelos. Até amanhã, a meta do Executivo Municipal, em parceria com as empresas envolvidas, é avançar até a rotatória das 5 esquinas. Ele começou logo cedo pelas empresas de telefonia, internet e RGE. Uma grande quantidade de fios foram removidos durante a manhã. Parte na rua 7 de setembro, subida dos bancos, e no início da rua Davi Barcelos. A expectativa é chegar ainda hoje no cruzamento com a rua Duque de Caxias. A Oi, empresa que tem mais fios em desuso, não compareceu para o trabalho de hoje. Orion Ponce, secretário de Transporte e Mobilidade, adianta que a Prefeitura já está articulando num futuro próximo alguma iniciativa em um bairro específico. Bom, e agora a segunda parte do serviço, começando aqui pela Rua Davi Barcelos. Secretário, expectativa chegar até as 5 esquinas, né? Sim, nós dividimos agora a nossa segunda ação em 2 etapas, né? A primeira delas é aqui até a Duque de Caxias, queremos ver se a gente consegue atingir esse objetivo hoje, e aí no segundo dia a gente conseguir chegar até 5 esquinas ou mais próximo dela para concluir essa primeira etapa, digamos assim, da nossa atividade de remoção desses fios. Ok, tá certo. A mobilização muito semelhante à que aconteceu há algumas semanas atrás. Sim, com a participação efetiva de algumas empresas locais, da parte de telecomunicações, a RGE nos apoiando, então a organização do município, através da Coordenadoria de Trânsito, nós da Transportes e Mobilidade, com esse núcleo, né, muito bem organizado e gerido pelo Ministério Público. Secretário, quando rodamos a primeira reportagem daquela primeira ação que foi realizada, as pessoas perguntaram sobre os bairros, se vai ter isso nos bairros. É possível adiantar alguma coisa? Sim, nós já tivemos reunião interna com o Ministério Público e interna com o Executivo Municipal, muito bem orientado pelo prefeito Leandro Balardim, que nos indicou a necessidade de nós fazermos isso no bairro. Então, as próximas ações serão realizadas no bairro, estamos organizando esse cronograma para nós termos ele a um médio prazo, né, para começarmos a executar, e vai ser bem divulgado. Enquanto isso, nós também já, sob orientação do nosso prefeito Leandro Balardim, nós estamos fazendo algumas ações específicas, fazendo frente a algumas denúncias, principalmente aquelas que envolvem a segurança desses fios em via pública, fazer as suas remoções com apoio também das operadoras locais. Sabemos ainda que é um passo inicial ainda que está sendo dado, mas isso, a ideia é ampliar cada vez mais. Quero aqui já registrar, o Eduardo Doring, gerente da RGE, trouxe uma equipe de Santa Cruz que já realiza um trabalho lá. Então,
São 3 profissionais com caminhão cesto ali que estão ajudando nessa operação. Tem algumas empresas que não estão participando hoje, por exemplo, a Oi, que é a que mais manda problemas na fiação. Então essa equipe de Santa Cruz está auxiliando na retirada desses fios da Oi. Mas é visível, né? Aqui a gente fica muito feliz olhando aqui as imagens, aqui olhando o que foi retirado de material, que eu digo para vocês, agora faz 4, 5 horas que o pessoal está trabalhando aí. Garanto para vocês que já foi tirado mais de 1 tonelada de fios. Então o trabalho vai continuar durante o dia, amanhã também, e nós vamos cada vez mais ampliar, e a intenção agora é sentar com o executivo, com as equipes, e nós fazer uma ação no bairro. Mais 97 famílias atingidas pelas fortes chuvas deste ano aqui em Cachoeira do Sul receberam ontem kits de alimentação do programa Reconstrução Digna, de volta para casa. A entrega aconteceu na Escola Municipal Honorato de Souza Santos e beneficiou famílias das comunidades de São Lourenço e Ferreira, no interior do município. Agora aqui no NT Sul, nós vamos retratar os desafios para o acesso à energia elétrica nos rincões do Brasil. Uma ONG que leva a luz às comunidades apresenta soluções bem sustentáveis. A reportagem é do Pedro Farias. Lâmpadas, postes, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e até em meios de transporte. Quase tudo é movido a ela. Desde o século XIX, a energia elétrica que nós conhecemos veio para ficar. Mas apesar do mundo ter avançado tanto nisso, hoje quase 10% da população mundial ainda não tem acesso à energia elétrica. E até 2030, 8% vão continuar sem eletricidade. Felizmente, no Brasil, a realidade é outra. Quase 100% da população tem acesso à energia elétrica de qualidade. Graças aí a políticas públicas, né, de universalização do acesso à energia elétrica no Brasil nas últimas décadas, em particular o Programa Luz para Todos. Ou seja, estamos melhores, né, do que há décadas atrás, né, como eu mencionei. Ainda assim, a gente ainda tem esse 0,2% de domicílios que estão em áreas mais remotas, né, são mais difíceis de serem realmente alcançados aí pela eletricidade. Garantir que todos tenham acesso à eletricidade é a meta. Mas e esses 0,2% que faltam? Parece pouco, mas não é. São 600 mil pessoas sem energia elétrica no país. Uma das causas percebidas é a pobreza energética, visto que, em média, 35 milhões de brasileiros ainda utilizam fontes energéticas poluentes em casa, como carvão e lenha para cozinhar por falta de acesso ao gás de cozinha, por exemplo. Que significa qualidade de vida, né? Mas quando a gente começa a investigar nas classes de renda, a gente vê que esse consumo por domicílio pode variar muito. Um salário mínimo, meio salário mínimo, esse consumo pode gerar em torno do que seria o consumo de um país como Marrocos, por exemplo. E nas camadas de mais alta renda, né, acima de 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, a gente tem um consumo nesses domicílios de mais alta renda que seria compatível com o consumo de domicílios do Japão. Desigualdade é o X da questão quando se fala de pobreza energética e seus efeitos sociais e econômicos no país. Durante a pandemia, algumas soluções surgiram para diminuir o uso de fontes poluentes, como o programa Auxílio Gás dos Brasileiros, que beneficiou milhões de famílias dando o valor do botijão de gás, mas que não resolveu o problema. Continuaram usando lenha, carvão e querosene. Mas uma alternativa para contornar o uso desses materiais para gerar energia foi levar iluminação às comunidades. Uma ONG fundada nas Filipinas faz esse trabalho há mais de 10 anos no Brasil, aprimorando a ideia do inventor Alfredo Moser, da lâmpada de Moser. E a partir dessa primeira solução dele, a gente aprimorou para essas próximas, que tem o poste, tem o lampião, tem a solução interna, que hoje está bem mais evoluída do que a que ele criou. São em torno de 200 voluntários, e esses voluntários são espalhados e diversos para trabalhar em prol desse bem comum, levar essa solução para a comunidade. A ONG Litros de Luz usa materiais como garrafa PET, cano PVC, como esse na minha mão, para construir materiais como esse aqui, postes e lampiões solares. Você pode ver que tem uma placa solar aqui em cima do poste que transforma toda essa energia solar em
eletricidade e luz para uma comunidade inteira. Essa versão aqui é uma versão mais urbana, recheada com concreto dentro. Já essa versão aqui é usada mais em áreas rurais, comunidades ribeirinhas, que é feita de madeira, PVC e garrafa PET. O interessante é que a ONG também ensina o morador a construir um poste como esse aqui, a construir e fazer manutenção a um poste que vai trazer iluminação não só para ele, mas para a comunidade e o melhor, de graça. O fato do sistema ser autossustentável por bateria e energia solar já proporciona economia para uma comunidade. Além das peças que são produzidas e em caso de defeito de alguma delas, a ONG também repõe. Aqui eu produzo todas as peças. A gente já leva os kits prontos no lampião e do poste e os voluntários só dão aquela ajuda para eles no dia, mas quem monta tudinho são os moradores lá da comunidade no dia da ação. No total, cerca de 5.000 dessas soluções foram instaladas em comunidades que sofriam com falta de iluminação. Vila Beira-Mar, no Rio de Janeiro, Comunidade Conde, na Paraíba e Xingu foram bons exemplos onde essa ideia deu certo. Os moradores se envolvem no projeto como embaixadores e relatam bons resultados e a gratidão vem junto. Eu tenho como receber uma visita em casa para ouvir a palavra de Deus, porque agora eu tenho uma luz na minha casa. É muito importante para a minha vida isso. Eu me sinto muito feliz e alegre com essa luz. Inclusive, essa noite, alguns não dormiram, disseram eu não consegui dormir. Eu estava esperando a zoada da lancha tocar para a gente ir ao encontro deles, né? E quando vocês chegaram, foi uma alegria a gente ir lá receber vocês. Mas levar energia a 100% dos brasileiros é um desafio que vai além dos números. Na prática, tem muito obstáculo pelo caminho, distâncias imensas, florestas fechadas, custos altos e dificuldade de pagamento em algumas regiões. O desafio maior em levar energia elétrica está em comunidades ribeirinhas no norte do país. Pelo próprio fato da extensão do Brasil, né, quando a gente olha esse indicador específico de carência de acesso estar na região amazônica, muitas vezes em comunidades que estão às vezes a quilômetros, né, de barco por rio para serem atendidas, né, ter esse acesso à energia. Quer dizer, não adianta só a pessoa ter o acesso à energia fisicamente falando, ela precisa ter condições de pagar aquela conta de energia. Mesmo com desafios, a luz que chega com a eletricidade faz muito mais do que iluminar. Ela traz oportunidade, dignidade e um novo jeito de ver a vida. Ainda há um caminho pela frente, mas quando a tecnologia se junta à solidariedade, a transformação e a iluminação acontecem. Que essa energia possa chegar, não é, a esses 600 mil brasileiros. É ainda muita gente sem energia elétrica e a gente sabe o papel que a energia tem para tudo que a gente realiza na vida, não é? Vamos falar sobre novos negócios? A pesquisa realizada no ano passado pela Universidade Federal de São Paulo revelou que praticamente metade dos jovens sonham em ter o seu próprio negócio, a sua própria empresa no futuro. Pensando nisso, a partir da próxima terça-feira, começa o programa presencial GTXP, que foi desenvolvido pela nossa comentarista Grace Tomazetti. O Bernardo Miller foi conversar com ela para entender melhor a proposta do curso, que é voltado especialmente para a nova geração. Olha só, Daniel, meu recado agora vai para os jovens de 14 a 18 anos. A partir da próxima terça-feira, inicia um amplo curso denominado como GTXP, que é organizado e pensado pela nossa comentarista do NT Sul, do quadro Minha Carreira, Grace Tomazetti. Esse curso ele é voltado para jovens que têm interesse em empreender no futuro. E a partir dessa mentoria, dar aquele start inicial e já pensar no seu futuro, logo após a escola, o colégio, enfim, quando de fato a vida adulta bate na porta dessa nova geração. Para a gente entender melhor como vai funcionar o GTXP, vou conversar então com a Grace Tomazetti. Grace, fala um pouco do curso, o que vai ser explanado para esses jovens alunos a partir da próxima terça-feira. Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Obrigada, então, por esse espaço.
O GTXP, o XP é de experience. Então, realmente, como tu mesmo disseste muito bem, é uma experiência vivencial, presencial, que nós vamos ofertar a jovens de 14 a 18 anos que estão aí encerrando o ensino fundamental, partindo para o ensino médio ou quase iniciando o período universitário. A ideia realmente é que eles possam ter a oportunidade de conhecer temas vinculados ao empreendedorismo, tirar dúvidas e criar projetos, fazer uma construção de uma ideia que hoje está no campo ainda na imaginação das ideias e colocar ele para jogo como nós vamos bem fazer. Esse projeto ele tem 17 encontros, 34 horas e essa formação ela conta com speakers e especialistas. Então os speakers são jovens, também empreendedores que a partir dos 13, 14 anos tiveram suas ideias investidas ou não pelos pais, eles foram resilientes, permaneceram com suas ideias e tiraram elas do papel e hoje eles têm um negócio organizado e recebendo frutos disso. E também os especialistas, que são pessoas também jovens, porém mais sêniores, que têm conhecimento sobre diversos temas. Então, eu vou trazer a parte da bússola emocional, trazendo a importância da gestão e a inteligência emocional, a identificação dos nossos valores para que possamos construir projetos importantes para o futuro da sociedade. Nós vamos trabalhar também com a questão do match dos sócios, que seria o que o perfil do meu sócio no futuro tem que ter diferente do meu para que eu possa evoluir com esse negócio. Nós vamos trabalhar também com marketing e posicionamento digital, com especialistas também. Vem pessoas de todo o estado aí para nos ajudar com esse projeto, que ele tem um fundo extremamente importante de desenvolver esses jovens já nesse período escolar, como tu mesmo disseste, e esclarecer aquelas dúvidas que eles possuem, considerando esse mundo digital extremamente intoxicado por conteúdos que muitas vezes só deixam eles mais ansiosos e preocupados com essa questão do futuro. Então, é direcioná-los. Como eu disse, já em conteúdos não tem receita pronta para isso, porém é que eles entendam o que funciona, o que não funciona, com base daquilo que nós já temos nas nossas carreiras e contribuir para que no final eles tenham um projeto que possa ser apresentado para uma arena que nós chamamos da arena de pitch, não necessariamente para investidores reais, mas que eles tenham o gostinho de fazer tudo aquilo, materializar tudo aquilo e entender se no futuro realmente ele faz parte de uma estatística que nós temos hoje, que mais de 50% dos jovens querem empreender. E esse é um dos nossos objetivos. Com esse dado, o GTXP nasceu e ele se materializa, então, na próxima terça-feira, 12 de agosto, com uma expectativa muito grande de poder atender essa rapaziada cachoeirense aí que tem interesse em fazer um futuro bem legal e bem interessante das suas carreiras. Que bacana, você falou que mais da metade desses jovens tem essa ânsia, essa vontade por buscar o seu próprio negócio no futuro, porém não sabem muito bem o caminho, não tem aquela orientação necessária. Esse curso é justamente isso, né? Exatamente. O nosso principal propósito é apresentar uma atmosfera de conteúdos relevantes, que ele entenda quais são as responsabilidades que ele vai ter enquanto empresário no futuro. Existe um módulo que chama do CPF ao CNPJ, então a questão de tributação, quais são as implicações, os direitos, os deveres enquanto empresário, justamente para que ele entenda de uma forma mais macro o que ele tem interesse e ver realmente se isso vai ser funcional para ele no futuro ou não. E nós também temos situações, Bernardo, de pais que estão nos procurando, que estão querendo que o jovem talvez faça a sucessão familiar, né? Empresários consolidados já na nossa cidade e região e que almejam que esse filho talvez ele seja o sucessor daquele negócio. Então também nós estamos orientando os pais que ele pode ser um caminho também para que ele entenda o tamanho das responsabilidades e principalmente se o propósito dele
vai fazer sentido, vai ser aderente ao propósito que já foi a construção, a história da família, e talvez não necessariamente ele saia dali querendo ser o futuro sucessor, e sim entendendo o tamanho disso e contribuindo assim para aliviar os pais nesse sentido. E quanto a carreiras tradicionais também, que nós recebemos algumas dúvidas pelos pais que meu filho quer fazer medicina, quer fazer odonto, quer fazer engenharia, quer fazer arquitetura. É para ele também o curso? Claro que sim, afinal de contas, muitas dessas carreiras são carreiras autônomas e que vai precisar fazer uma atividade de gestão, de organização desses processos. Então, o futuro jovem empreendedor, ele também é de carreiras tradicionais, também de carreiras não tradicionais, vinculados aí à tecnologia, à cibersegurança e tudo mais. Ok. Como busca essa inscrição? Como ela é feita? A gente sabe que tem um custo, mas a condição de pagamento é muito acessível, né, Grace? Explica para nós esse serviço. Exatamente. Nós temos hoje a plataforma do Hotmart, que é por onde nós estamos fazendo a venda desses ingressos. O valor do curso é R$ 1.490, parcelado em até 12 vezes sem juros, o que garante segurança nessa transação e um investimento a médio e longo prazo desse aluno. Então, esse despertar, esse interesse inicial que os pais podem ter, alinhado com a curiosidade desse jovem, pode ser um investimento que realmente traga um benefício que vai valer a pena para que ele possa iniciar essa jornada do pensar de forma estratégica, organizada e mais aliviado também. Afinal de contas, um pouco dessa ansiedade vai passar, considerando cada temporada que nós for passando, tudo isso vai melhorar e ele no final com certeza vai ter percebido, tanto o pai quanto o aluno, que valeu muito a pena fazer parte do GTXP. Tem um limite de alunos? Nós estamos com uma ideia de fazer uma turma média, né, de número de alunos, até para que nós possamos no individual estar mais próximo, né? Então, um recheio de 15 a 20 alunos para esse primeiro level que nós chamamos, ele já é interessante. E provavelmente no início de 2026 nós façamos uma segunda temporada e aí sim com uma estrutura que já testada, validada e aprovada vai fazer ainda mais sentido para a nossa cidade e para os nossos jovens daqui. Ok, tá certo. O relato então da Grace Tomazetti. Você que é jovem, tem essa vontade de empreender, uma boa oportunidade é o GTXP. Inscrições estão abertas e as aulas já começam agora na próxima semana. Muito obrigado, Bernardo, pelas informações e vamos agora ver recadinhos aqui da nossa audiência. Muito obrigado a você que fala com a gente, que comenta as reportagens, que envia para a gente informações também e assim nós vamos produzindo aqui, levando ao ar o NT Sul todos os dias. A Maria Senira Alves Nunes está nos acompanhando em São Jerônimo, também aqui no Rio Grande do Sul. Ela conta que ela é natural aqui de Cachoeira do Sul, mas está fora da cidade já há bastante tempo. E aí ela diz que não esquece daqui. E aproveito para mandar um parabéns à Cachoeira do Sul, que celebrou ontem os seus 205 anos. Tem aqui também um recado da Suzana Hernandes. Ela pergunta aqui por que ontem não foi feriado, não é feriado no aniversário de Cachoeira do Sul, que muitos municípios no aniversário há o feriado. Mas a resposta que a gente já pode trazer aqui, Suzana, é o seguinte: Cachoeira do Sul tem o seu feriado, na verdade, lá em dezembro, em homenagem à padroeira da cidade, do município, né? E não efetivamente na data do aniversário. Então, coisas aí do passado que foram definidas e hoje a gente tem essas datas então, tá bom? Mais recadinhos aqui na nossa tela, o Rogério Gonçalves Machado. Lembra da reportagem sobre o trânsito aqui na Orlando da Cunha Carlos, feita na semana passada? Na última sexta-feira, aconteceu um acidente na frente da minha casa com um veículo na contramão, inclusive com uma pessoa ferida. Até quando vai ficar assim, sem sinalização, até morrer alguém? Abraços para vocês, diz aqui o Rogério. Obrigado, Rogério. Para contextualizar, a gente mostrou na semana passada a situação da Orlando da Cunha Carlos, que num lado tem o pavimento, do outro lado não tem, e aí o que ocorre é que os veículos andam nos dois sentidos, né? E ali tem um risco grande de acidentes. Obrigado, Rogério, pela tua participação. Obrigado a você de casa que interagiu com a gente. O Telejornal NT Sul vai ficando por aqui. Outras informações em nossas redes sociais e a gente se encontra novamente amanhã a partir do meio-dia. Até lá, fique com a Novo Tempo. Tchau!